Estudante de história é assim, vai querer contextualizar o mundo. Qual que é o primeiro grande documento do ano do laicato, na verdade, sobre o laicato? Tá no sol, né? Quer sair do sol? Papa Leão XIII. Papa Leão XIII. Só que tem antes. Antes tem o Pio X e Pio XI. 11. Pio XII também. 12 também. 10, 11, 12. Ó. Pio 13. Não, 13 menos. Não teve 13, não. Teve 1, 2 e 3. Mas vai ter. Não sei. Quem sabe você? Hã? Ó. Então, o que acontece? A Rerum Novarum vai iniciar uma ação positiva de doutrina social da igreja. E aí vai colocar o leigo, tá? Por que o Papa faz isso? Porque verdadeiramente, com a Revolução Francesa, e isso o pessoal do curso vai ver nas próximas aulas, quando a gente começar a falar de Vaticano II, eu vou voltar um pouquinho na Revolução Francesa para mostrar o que é. O católico, ele tinha perdido um pouco de visibilidade no mundo contemporâneo com a Revolução Francesa. Então o Papa falou assim, opa, peraí, a Igreja Católica tem que voltar a ser protagonista. E aí tem a famosíssima doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja vai combater não apenas o liberalismo, mas vai combater também o comunismo. Tá? E a gente precisa saber um pouco sobre o que é o comunismo e o que é liberalismo. Uma coisa que eu fico muito preocupado na igreja, mas muito preocupado. Não é pouco preocupado, não, é muito preocupado. Claro, quem quiser se aprofundar um pouco mais, nós vamos começar um curso em agosto sobre doutrina social da igreja. Então vocês se preparem, que vocês vão ouvir muito isso. Geralmente, na Igreja Católica, nós temos um combate muito forte ao comunismo. Não é isso? Tem que combater o comunismo? Tem, mas o liberalismo tem que ser combatido também. Às vezes as pessoas esquecem que primeiro a igreja combateu o liberalismo. E aí eu vejo católicos falando assim, o comunismo é herético. E defendem o capitalismo. Tanto o comunismo quanto o capitalismo são heresias. Claro que a gente vai ter o comunismo filosófico e a gente vai ter o iluminismo filosófico. Então, tanto o comunismo quanto o capitalismo são excludentes. Ele vai colocar os mais pobres de lado. Bruno, qual que é a solução então? Doutrina social da igreja. Leiam esse livro aqui. Bruno, esse livro aqui é uma via do meio entre capitalismo e comunismo? Não. Você não pega metade de uma heresia, metade de outra. Não é nenhuma coisa nem outra. É verdadeiramente um caminho, uma preposição evangélica para a vida social e para a vida da política, tá? Comunismo um pouco isso, né? A gente, proletariado do mundo inteiro unidos. O liberalismo, ele foi tão nocivo quanto o comunismo, tá, gente? O liberalismo, na verdade, é uma filosofia que vai retirar Deus da história. Vai tirar Deus. É o fim da metafísica. Então é muito complicado o liberalismo. A gente não vai entrar nisso, porque a temática é muito longa e, como eu disse, nós vamos ter 15 encontros de doutrina social da igreja. O curso é menor, tá? Mas muito provavelmente nós vamos de agosto a iniciozinho de dezembro, com 15 encontros, tá? Basicamente. Vamos avançar um pouquinho. E aí a gente tem, que meu amigo cantou a pedra, né? Ele não estava com a boca cheia quando cantou, né? Chamado Catecismo de São Pio X. O São Pio X, né? Que é aqui o nosso decanato São Pio X, de lá, né? Teresópolis, São Pio X, isso. São Pio X, ele não vai só permitir a comunhão das crianças.
Não, ficou famoso por causa disso. Mas ele vai organizar um catecismo. Muito provavelmente, o pai e mãe de vocês estudou nesse catecismo. Esse catecismo falava o seguinte: Deus é um Espírito único e irrepetível, Criador de todas as coisas. Tá? Era um catecismo com perguntas e respostas. Era um catecismo pequenininho. Só que foi a tentativa de dar uma formação adequada a esse crente, ao fiel da igreja nesse período, porque não tinha muito material. A gente vai ter muito material de estudo depois do Vaticano II. Depois eu vou mostrar. As coisas que nós estudamos hoje, o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, o próprio direito canônico, são todos eles frutos do Vaticano II. Então esse cara, ele vai pegar um catecismo lá de Trento, tá? Chamado Catecismo ad Párocos, e depois ele vai pegar um livro, na verdade, vai compediar um livro de pequenos escritos sobre a doutrina cristã, chamado Didaquê, e vai compor o catecismo, que é chamado Catecismo de São Pio X. Isso no iníciozinho do século XX. Depois, a gente vai ter um outro livro, tá? Cadê o Felipe? Pega para mim, Léo 13 aí, tá aí? Léo 13, fé explicada? Vendeu o último. Então, alguém que comprou o Léo 13, fé explicada? Deve ter alguém que comprou. Foi de manhã, o camisa da Barcelona. Tem o famoso Fé Explicada, que vai ser um livro baseado nesse catecismo. E o nosso catecismo é baseado nesse livro. Olha como é que uma coisa gera outra. Fantástico, tá? E aí depois a gente vai ter a famosa ação católica, com Pio XI e Pio XII. O que era a ação católica? O mais famoso do Brasil é o cardeal Sebastião Leme, né? O que era a ação católica? Era a tentativa da igreja de colocar o leigo para trabalhar. Porque a igreja percebia que ela não era mais uma igreja medieval, que ela é uma igreja do mundo moderno, do mundo contemporâneo. E que se a igreja não formasse os leigos que estavam na fábrica, na família, a igreja ia perder campo de atuação. E aí vem o famosíssimo Concílio Vaticano II. Não precisamos de uma igreja que mude com o mundo. Precisamos de uma igreja que mude o mundo. Muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo uma interpretação errada do Vaticano II, achando que o Vaticano é o concílio dos concílios. Não. O Vaticano II é um concílio teológico pastoral. Tá? Por que é um concílio teológico? Porque ele vai colocar a mão em questões da teologia. Mas, na verdade, ele quer organizar as cadeiras. A gente vai ver isso ao longo do caminho. É um concílio, historicamente, curto, de 62 a dezembro de 65. Tá? Isso aqui é a sessão solene de abertura. E para a gente entender o concílio, a gente tem que entender primeiro o que é o magistério da igreja, basicamente. A gente vai ter um tempo da igreja e um tempo da vida secular. A igreja, gente, ela trabalha num tempo diferente. Imagina se toda vez que a igreja foi questionada, por que a igreja não libera isso? Por que a igreja não faz isso? Por que a igreja não permite isso? A igreja tivesse sido permissiva, já tinha acabado. Então a igreja tem um tempo próprio. Quando ela se pronuncia em concílio, aqui, ela verdadeiramente, aqui, ela vai ao encontro da vida secular, mas volta para o tempo dela. O tempo dela é o tempo da cruz, é o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o tempo secular, não é o século, ela está aqui. Eu vejo às vezes na igreja movimentos tradicionalistas. Cuidado com isso, viu? Cuidado. Não confunda, pelo amor de Jesus Cristo, tradição com tradicionalismo. Para sortear?
Ah, tá. Isso. Isso. Ó, estão todos aqui, ó. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é menorzinho. Tem o Código de Direito Canônico. Tem o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. E tem todos os documentos do Vaticano II, tá? Isso aqui tudo é fruto do Concílio Vaticano II. Basicamente, a maneira com que a gente vive a fé veio do Vaticano II. Não a fé em si, tá? A fé em si está intacta desde Nicéia, desde 325. A fé da igreja é uma, com poucas modificações. Agora, como vivemos a fé, isso tem a ver um pouco, sem dúvida nenhuma, com o Vaticano II. Então, só para a gente... O Catecismo da Igreja responde de A a Z, tá? Do professor Felipe Aquino, famosíssimo, né? Então, qual que é a diferença de tradição para tradicionalismo? O que é o tradicionalista? É alguém que está lá no passado, tá? É alguém que quer viver uma igreja tridentina, lá em 1500. E é engraçado que a maioria são jovens, né? Saudade de um tempo que nunca viveu. Meu Deus do céu! Esse dia eu estava lá no curso em Fragoso, e aí o trem apitou. Eu conto essa história para todo mundo, eu vou na diocese e conto. E aí uma menina falou assim, ah, que saudade do trem. Andou no trem? Não, quando eu nasci já não tinha. O trem subia a serra a 17 km por hora. Deus me livre! Eu não tenho saudade nenhuma do trem. Primeiro, eu não posso ter saudade de uma coisa que eu não vivi. Tradicionalista é aquele que está no passado. Diferente do tradicional. Tradicional é aquele que recebeu um presente, um legado, uma herança tradicional, que tem 2000 anos. Agora, o que é o tradicionalista? Qual que é o maior fruto do Vaticano II, gente? Isso aqui. O maior fruto do Vaticano II é isso aqui. Eu fui numa diocese que eu cheguei, tinha 80 padres, 4 bispos. E eu falei, gente, o maior fruto do Vaticano II é isso aqui, ó. Vocês sentados e eu falando. O padre Leonardo sentado e eu falando. É o maior fruto. Quando que antes do Vaticano II um leigo falaria para padres? Nunca! Nunca! Cuidado para não confundir tradicionalismo, que é a pessoa que está lá no passado, né? Com o conteúdo tradicional. A igreja é tradicionalista? Não é. Você vai ver que o João 23 vai falar, padroeiro dessa quadra. Mas a igreja é tradicional. Porque a igreja não vai se envergar ao mundo. Ah, pílula anticoncepcional? Não pode. Camisinha? Também não pode. Aborto? Não pode. Eutanásia? Ah, mas a igreja um dia vai mudar. Se mudar, são quase um santo súbito, né? Bento XVI é um santo. Cristo permaneceu intacto até a morte de cruz. Se Cristo não declinou em sua vontade, a igreja de Cristo que subsiste na igreja católica vai permanecer intacta até o fim dos tempos. Uma vez um colega meu foi falar, ah, mas a igreja não sei o que, não sei o que. Eu falei, tu vai na igreja? Não, então. É uma proposta, filho. Se não quer, tranquilo. É igual, às vezes, aluno lá da faculdade, né? Estava numa turma de direito, uma turma cheia, dando aula de microfone, igual estou dando aula para vocês. Aí chegaram para mim, aula de teologia, introdução à teologia 1. Aí entrei, falei, aí liguei o microfone, já estava tudo ligadinho, cheguei, tudo bem, gente, eu sou o Bruno, então vou ministrar com vocês com muito prazer esse semestre, a disciplina Introdução à Teologia 1, tá?
Mas como vocês são futuros bacharéis, né, futuros advogados, eu queria perguntar aqui, quem não quer fazer essa disciplina? Porque a gente sabe, né? Para que presta teologia para quem quer fazer direito? E aí, dado um determinado momento, silêncio. Falei, ninguém? Todo mundo quer fazer disciplina? Aí, de repente, a menininha lá atrás. Aí eu fingi que estava anotando o nome, né? Teu RGU? Daqui a pouco, 3, 4, 5, 6. Não quero fazer teologia. Falei, então vamos fazer o seguinte, a gente sai, vai lá na secretaria, tranca a disciplina e se matricula na Estácio, porque lá não tem teologia, aqui tem. Universidade Católica de Petrópolis. Está lá escrito em letras garrafais, não é propaganda enganosa. Quem não quer, pode ir embora. A igreja é assim. Não quer, amigo. É uma proposta. Criticar a igreja é mole, né? Tá aqui todo dia igual vocês estão, toda semana, participando dos eventos. Ó, vocês sabem como é que é. Gente, catequese, como é que é difícil, né? Meu Deus do céu. Às vezes os pais dos catequizandos dão mais trabalho que os catequizandos. Não sei aqui, mas lá em cima é assim um pouco, viu? Meu Deus do céu, cara. Sem falar os desafios da catequese. Eu estou com uma turminha da catequese na universidade. Aí comecei a dar catequese todo empolgado, né, com catecismo, papapá. Aí a menina falou assim para mim, ô Bruno, só uma dúvida, por não? Os judeus são católicos? Aí eu falei, tô enrolado, né? Tive que voltar lá em Abraão. Ó, sem falar desses desafios. Vamos lá. E aí vem o Vaticano II, né? O famoso adornamento. O que é o adornamento? É pegar um pano que está com mofo e bater, ó. É tirar o mofo da igreja, verdadeiramente. Tá? Olha o que o João 23 falou. O que mais importa no concílio é o seguinte, que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado. Isso quer dizer, é um ensinamento que tradicional e ensinado de uma maneira mais eficaz. Sabemos o que temos, mas temos que ensinar de uma outra forma. Tá? Hoje tem o CD, tem o Facebook. Olha, imagina esses 50 anos atrás. Pensar, gente, que São Francisco de Assis, ele vendeu uma Bíblia que ele tinha, e ele sustentou a família de um amigo durante 1 ano. Isso no século XIII. Imagina quanto que devia valer uma Bíblia naquele período. Hoje não. Hoje a gente faz uma assinatura de um site, tem o padre falando. Hoje a gente tem material diverso. Hoje você quer saber uma coisa, tem o site do Vaticano com tudo. Então, ensinar de uma maneira mais eficaz. Não o que ensinar, mas como ensinar. Eu faço para os alunos de história lá. Não é necessariamente o que ensinar, mas como ensinar. Claro, quem é catequista aqui sabe, né? A catequese não é uma aula, a catequese é um encontro. Que você se preocupe muito com o como. Vai se preocupar com o que? Lógico, mas tem que se preocupar também com o como. Vamos avançar? Paulo VI, que empreendeu o concílio. E aí os principais temas do Vaticano II, né? Abertura do mundo moderno, a Gaudete Spes, reforma litúrgica, Sacrosanto Concílio, Constituição Apostólica da Igreja, que é a Lumen Gentium, revelação divina, que é a Dei Verbum, liberdade religiosa, que é a Nostra Aetate, e assim sucessivamente, tá? E aí são os nomes dos decretos. E entre eles, a Adigentes, que é sobre a atividade missionária, a Apostólica Actuositatem, sobre os leigos, e as 4 constituições dogmáticas. Bruno, dogmático não está relacionado à fé? Tá, mas tu acabou de dizer que o concílio não é dogmático, que o concílio é pastoral teológico. Como assim? Dentro dessas temáticas,
se entra na teologia e se fala do dogma, não que mudou. Tá? Não mudou nada, não mudou uma linha, só que ele tem uma nova roupagem. Essas 4 cartas são verdadeiramente o espírito do Concílio Vaticano II. A Dei Verbo sobre a revelação divina, a Lumen Gentium sobre a igreja. 90% do que eu estou falando aqui está na Lumen Gentium, tá? Sobre quem é o leigo, sobre quem é o padre, sobre diversidade funcional, está tudo lá, tá? A Gaudet Spes, que é sobre a pastoral, como que a gente vai levar essa mensagem de Cristo, que é tradicional, mas que tem que ter uma nova roupagem. Como ser atraente. Agora, uma dica de sucesso, né? O que foi interessante ontem, vai ser interessante hoje e amanhã. O que tem que mudar? A roupagem. O João, já contei essa história para vocês, pessoal do curso, peço desculpa. O João, meu filho tem 10 anos, estava lá com videogame, me deu um prejuízo lá com o joguinho no celular, né? Clash Royale, aquela coisa, enfim. O que eu fiz? Eu comprei uma batalha naval para ele. Ele ficou enlouquecido, cara. Todo mundo aqui deve ter jogado batalha naval com papel. Eu comprei lá um de plástico, baratinho, foi R$10. Você botava os naviozinhos assim, ia falando. Daqui a pouco ele perguntou para mim: pai, o que é um coraçado? O que é um cruzador? E aí fui mostrando os navios para ele. É o mesmo jogo. Depois eu peguei lá um pega-vareta. Aí ficou jogando Rafaela, eu e ele, o pega-vareta. Não é interessante? É, mas tem que colocar uma roupagem diferente. Assim é a igreja. A igreja é viva. A gente tem que mudar um pouco, fazer diferente. Vamos lá. Apostólica Actuositate, olha que coisa linda. O dever e o direito ao apostolado advêm aos leigos da sua própria união com Cristo cabeça. Com efeito, inseridos pelo batismo, está com o P porque é português de Portugal, no corpo místico de Cristo e rebustecidos pela confirmação com a força do Espírito Santo, é pelo Senhor mesmo que são destinados ao apostolado. São consagrados em ordem ao sacerdócio real, é um povo santo, a gente falou já, para que todas as atividades sejam oblações espirituais e por toda a terra deem testemunho de Cristo. E os sacramentos, sobretudo a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam neles aquele amor que é a alma de todo o apostolado. E aí depois continua, tá? A gente vai ter esse grande presente, que é o João Paulo II, né? São João Paulo II. O São João Paulo II, que foi um padre conciliar. Deixa eu ver se eu boto um negocinho para vocês rapidinho aqui, para ver se vai dar certo. Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Agora estamos ao vivo aqui também no Facebook, né? No nosso querido programa sabático, Nos Caminhos da Igreja. Hoje o programa é dedicado à história e cultura cristã, que eu já faço há quase 1 ano e meio, e a gente está começando também a fazer essa live para que vocês possam conectar de uma maneira nas carrapetas, meu amigo da Rã, o terrível, meio assim, gripadinho, né? Nós estamos aqui aproximadamente 25 graus. Então esse é o programa da rádio, tá? Quem quiser acompanhar, tem todo sábado às 4 horas da tarde e reprise no domingo às 4, tá? Então como é que você faz? Você bota a Rádio Imperial de Petrópolis, tem um aplicativo Radiosnet, você coloca o aplicativo Radiosnet, baixa no Google Play, coloca lá Rádio Imperial de Petrópolis. É a rádio mais ouvida na região serrana, tá? É mais ouvida que a AM, até mesmo a rádio da UCP, a rádio 91.8 também, que é de Petrópolis, a Rádio Tribuna. A gente tem em média, teve uma vez um programa meu que bateu um pico de 800 pessoas ouvindo ao mesmo tempo, tá? O próprio aplicativo te dá essa veiculação. A gente tem um programa muito famoso que é do Jorge Luiz, né, que é Debate Imperial, que bomba também.
Então depois vocês entram lá, tem o aplicativo Radiosnet, você baixa o aplicativo, acha a Rádio Imperial, e eu estou sempre falando de alguma coisa relacionada à história e à cultura cristã. Gente, isso aí foi uma bênção na igreja, né? João Paulo II. Verdadeiramente um homem que pegou um pouco o Concílio Vaticano II e colocou esse concílio de uma maneira global, tá? Ele vai falar muito sobre o laicato, depois vem o Bento XVI, ainda está, né? Quais que são os grandes presentes que esses dois papas deram à igreja? Primeiro, o direito canônico, tá? O direito canônico foram esses caras que inventaram? Claro que não. O direito canônico surge na igreja no ano 540, com o famoso Gregório Magno. Só que esses caras reorganizaram, depois de muitos anos, fizeram uma reorganização do Código de Direito Canônico, que é um código que nos rege a igreja até hoje. Cristão católico tem que pelo menos saber o que é. Mas quando você vê assim, Código de Direito Canônico, é leis e decretos. Mas tem uma fé e uma teologia belíssima. Aqui vou falar sobre os leigos também. Quem é o leigo? Quando você pega a Lumen Gentium e vai definir quem é o leigo, eles pegaram daqui, tá? Daqui também. E nós temos o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é uma coisa à parte, né? Porque se você pegar o Concílio Vaticano II, estou tentando fugir do som, né? Você pegar o Concílio Vaticano II e espremer, o que vai sair é o catecismo. Então, se você quer entender verdadeiramente o Vaticano II, você precisa ler o Catecismo da Igreja Católica, aquele amarelinho lá, ó. Olha lá, tá? Precisa ler o Catecismo. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Você que está na igreja, que participa da igreja, que caminha na igreja, e a certeza que eu tenho que você caminha na igreja, que você está aqui agora, né? Lógico. Isso aqui não é para qualquer um, tá? Pessoas que verdadeiramente querem um pouco mais. Você já leu a Bíblia? Mas não é ler a Bíblia assim, li uma passagem bíblica. Não. Ler mesmo. Um itinerário de leitura bíblica. Leia primeiro o Novo Testamento. Ok? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai ler as cartas católicas. Depois as cartas de São Paulo e o Apocalipse. E aí depois o Antigo Testamento. É fantástico quando você lê o Novo Testamento e depois vai ler o Antigo Testamento. Porque tudo que está no Novo Testamento, você vai ver que foi predito no Antigo. O Antigo Testamento como que prepara a vinda de Jesus. E você vai perceber que o Antigo Testamento é cristológico. Ele vai ter a sua culminância na pessoa plena de Jesus. Vamos avançar? E aí vem um pouco dos conselhos paroquiais. O que é o conselho paroquial? É você verdadeiramente colocar a mão na administração da paróquia, tá? Ó, Direito Canônico 204. A condição própria dos fiéis cristãos, fundamentos em ser filhos de Deus, dignidade excelente, da qual participa igualmente cada um deles. Isso está no direito canônico. Agora, o que é o conselho paroquial? Aqui tem conselho paroquial? Então, é você verdadeiramente ajudar o padre a administrar a paróquia. Você acha que o padre tem condição de administrar tudo sozinho? Lógico que não. O padre é o padre. O padre, ele foi ordenado para administrar os sacramentos. Não é para ser pedreiro, engenheiro, arquiteto, eletricista. Claro que a gente tem padres que são extremamente talentosos para isso. Por exemplo, o padre Leonardo Tassinari. No seminário, sabe qual é o apelido dele? Pode falar que eu disse. MacGyver. Vocês lembram do MacGyver? O MacGyver, você dava um alicate para ele, uma pilha, ele fazia um helicóptero. O padre Leonardo é assim. Tu bota uma coisa na mão dele, ele conserta. Ele é muito inteligente nisso. Mas é um, né? Tem outro que já não tem esse talento. Tá? Ó.
E aí vai todo, depois vocês vão ter o CD também, você pode dar uma olhadinha lá com mais calma. Conselhos paroquiais. A ausência do conselho paroquial é reflexão da centralidade do clericalismo. Clericalismo é exercício da função com poder de mando, uns sobre os outros, em nome de uma pretensa dignidade sagrada ou superior. Aí você vê aqui, rapidamente, o Bento XVI assim, né? Majestático. Isso é ser clerical? Não. Ser clerical é achar que a igreja tem dono. Isso é ser clerical. Ser clerical é achar que a igreja é sua. Agora, o clericalismo não parte só do padre, não. O clericalismo muitas vezes parte do leigo, né? Quando ele acha que o padre tem que fazer tudo, coitado do padre, gente. Se você não assume a sua responsabilidade na paróquia, você mata a vocação do padre. Mata a vocação do padre. A nossa igreja não pode ter esse tipo de comportamento. A gente tem que saber partilhar e entender que a igreja não tem dono. A igreja é de todos. Todos somos filhos de Deus fiéis. Use o talento dos leigos, né? Sempre. Essa parte aqui, eu falo mais para os padres, né? Quando eu estava nas dioceses, quando tem uma formação para os padres, é mais para eles essa questão. Tá? E aí vem o centro da vida do padre, é administrar os sacramentos, o poder de servir. E esse é um livro que eu indico, inclusive é um livro da editora Vozes, né? Conselhos Paroquiais, do José Carlos Pereira. E a gente vai encaminhando para a nossa última formação. Graças a Deus, né? Não aguentar mais o Bruno, né? Tá? Vamos que vamos, minha gente. Participação do Munus de Cristo. O que é isso? O que é Munus? Munus é função. Temos uma dignidade essencial, somos todos basicamente iguais, mas temos diversidades funcionais. Um é leigo e o outro é padre. Iguais, com funções diferentes. Um com duas funções. Temos fiéis na igreja, uns fiéis desempenham o ministério comum e outros fiéis desempenham o ministério sacerdotal. Tá? Essa, basicamente, é a vida do leigo, né? Aqui a gente tem Michelangelo de Caravaggio, né? Ó, bota a mão na ferida do Cristo, né? É participar da sua vida, participar do seu ministério verdadeiramente. Vamos lá. Pescadores de homens. Gostou? Oi? Fala. Fala. Agora fala. Conta a piada. Oi? Ela tava falando que era do outro lado, só que eu falei, porque tá de frente, ela tem essa sensação lá. Isso, tá de frente. Questão de perspectiva, né? Ó, vamos lá. Vamos ler essa passagem. Deixa eu pegar aqui. O sol se escondeu um pouquinho, né? João 21, 1,14. João 21, 1,14. Depois apareceu novamente aos discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Apareceu assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galiléia, os Zebedeus e os outros 2 discípulos. Disse-lhes Pedro: vou pescar. Vamos contigo. Saíram, pois, e subiram à barca. Mas nessa noite, nada pescaram. Já de manhã estava Jesus na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram Jesus. Estava transfigurado. Jovens, tem algo para comer? Responderam, não. Disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Lançaram-na e não podiam arrastá-la,
por causa da multidão de peixes. O discípulo predileto de Jesus, João, disse a Pedro: é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a roupa de baixo, pois não levava outra coisa, e se atirou à água. Os outros discípulos se aproximaram do bote, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da margem, aproximadamente uns 300 côvados, uns 150 metros. Quando saltaram em terra, veem brasas preparadas e sobre elas peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algo do que pescais agora. Subiu Simão Pedro, arrastando para a terra a rede repleta de peixes grandes, 153. E embora fossem tantos, a rede não se rasgou. Jesus lhe disse: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar-lhes quem era, pois sabiam que era o Senhor. Vamos lá. Isso aqui é fantástico, gente. Eles saíram para pescar? Não. Eles foram evangelizar. Foram evangelizar. Foram levar a mensagem de Jesus. Só que não converteram ninguém. Essa é a interpretação da passagem bíblica. Os padres da igreja vão falar que essa passagem, na verdade, se refere ao processo de evangelização. Quantas vezes na nossa vida de caminhada na igreja preparamos eventos maravilhosos, eventos grandiosos, não dá liga. Quantas vezes preparamos aquela aula de catequese fantástica, com show pirotécnico, e os catequizandos nem olham para você. A vida é assim. Muitas vezes preparamos humanamente uma coisa, mas que no fundo não vai dar certo. Porque a missão não é tua, amigo. A missão é do Senhor. Claro, tem que fazer a tua parte. E daqui a pouco eu vou mostrar que parte é essa, né? Deus muitas vezes permite que as nossas pescas não sejam frutuosas, sejam pescas infrutuosas. Para quê? Para exercitar em nós a humildade. Para não deixar que caiamos na soberba. Deus permite muitas vezes que as nossas pescas sejam pescas fracassadas. Para mostrar, sou eu, não é você não. Claro, a gente pode fazer alguma coisa? Deve. Vou mostrar o quê? Entender que é o Senhor que converte. É Deus, não é você. Pedro se lança no mar. A audácia do discípulo, né? Aqui, ó. Pedro, quando vê que é Jesus, ele se lança. Quando percebe que que Jesus, não está na barca dele, ele vem verdadeiramente ao encontro do Senhor. É um pouco a nossa dinâmica, né? O caminho. Olha o João 23 de novo, tá? O desafio para a igreja é de tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje, de agora. E ele está falando isso lá em 61, tá? Antes do concílio começar. Na verdade, é a abertura do concílio. Ele já tinha proclamado o concílio, mas o concílio não tinha começado ainda. O desafio para a igreja é de tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. E aí a gente tem que utilizar o quê? A criatividade, os meios de hoje, verdadeiramente. Agora, meu irmão, se você quer que a sua pescaria seja uma pescaria frutuosa,
você precisa se preparar para ela. Tá? Claro, convido o Senhor para estar junto. Lembra que a nossa fé não é simplesmente uma fé intelectualizada. É uma fé espiritualizada. É conhecimento com vida interior. Senão vira uma ONG, né? Vira uma faculdade. Eu participei do curso, recebi um diploma, estou pronto. Não é assim. Agora, se você não tem o que dar, você não é uma igreja em saída. Você é uma igreja rueira. Eu adoro quando as pessoas falam assim para mim: nossa, Bruno, você fala como um pobre na chuva, né? Falo pra caramba mesmo, né? Graças a Deus. E fala: você tem o dom de falar. Você nem deixou a gente dormir de tarde. Um ou outro deu uma cochilada, aquela basicamente, né? Mas, de uma maneira geral, eu adoro esse elogio. Uma vez eu fui na Assembleia, em Eunápolis, na Bahia, e aí, o maior elogio, depois o bispo me mostrou aqui, o palestrante foi bom porque não deixou a gente dormir. Eu falei: opa, sou eu. Aí a pessoa fala assim: você tem o dom de falar. Eu: opa, alto lá. Dom é um presente que é dado a quem não fez nada. Eu não tenho dom, não. Eu me esforço. Eu até 16 anos, eu não conseguia completar uma frase. Eu falei isso pro pessoal do curso. O pessoal não acredita, pergunta pro meu irmão. Eu era muito gago. Mas muito. Na verdade, eu ainda sou gago. Agora vocês vão ficar prestando atenção para ver se eu vou gaguejar. Tá? Não existe ex-gago. Existe um gago meio que curado, que se controla. É esforço. E como eu me esforço? Lendo, estudando, rezando, meditando. Você acha que os CDs que eu faço é para ganhar dinheiro, ficar rico? Os CDs que eu faço são palestras que me convidam para dar e eu treino gravando. E aí uma vez o colega: por que tu não leva isso para vender? Eu comecei a fazer. Na verdade, eu treino, eu falo primeiro para a câmera, vejo, isso aí que eu falei não está legal, não. Pô, mas dá um trabalho? Dá, lógico que dá. Cansa, lógico que cansa. Bom, eu estava na praia. Estudar é esforço. Beleza. Bruno, então, as suas pregações são sempre pregações frutuosas? Claro que não, quem sabe disso é Deus. Agora, se eu me preparo, se eu rezei, se eu comunguei, se eu estou em estado de graça, se eu tenho os conteúdos da Bíblia, da tradição apostólica, do magistério da igreja, se eu levanto para falar, porque de certa forma eu já me sentei para ouvir, a possibilidade de dar certo é muito maior. Muito maior. É lógico. Uma igreja em saída não é uma igreja rueira. Se você não tem o que dar, senta para ouvir. Volta para a Bíblia. Estuda um pouco mais. Isso aí, gente, é uma dica de sucesso. Quando nós estudamos, a nossa fé só aumenta. Só aumenta. Então, conteúdos sólidos, tá? Cuidado com esses livrinhos de perfumaria que a gente lê. Que é nada com coisa nenhuma. Eu quero, igual um colega meu, tá? Foi no encontro da igreja e ficou maravilhado. Bruno, que livro que eu tenho que ler? A Bíblia. Sério, mas eu quero ler outro. Não, lê a Bíblia. Depois que tu terminar de ler a Bíblia, eu vou te fazer 25 perguntas. Se tu responder, tu lê o catecismo. Brincando, né? Tem que ler a Bíblia, pô. Eu quero ler um livro sobre Santo Agostinho. Tá, tu já leu Santo Agostinho? Não. Tem que ir na fonte. Coisa sólida, gente.
Principalmente você e eu, que estamos à frente, que participamos dos movimentos, que cantamos, que ministramos palavras nos retiros, que somos catequistas. É um fundamento sólido, sem negligenciar a oração. A vida é curta para ser pequena. Prepare-se, né? Sabe por quê? Porque você merece, gente. Você merece. Você merece conhecer. Você merece conhecer aquilo que você ama totalmente. Claro, gente, que não é de uma hora para outra que a gente vai conhecer a igreja. Mas eu costumo dizer que é um processo de enamoramento, né? Quando você conhece uma pessoa, você não sabe tudo dela. Mas se você se interessa verdadeiramente, você vai aos poucos conhecendo, sabendo onde que ela mora, onde que ele mora, quais são as preferências dela, dele. Você daqui a pouco vai descobrir que ele e ela não gostam daquela brincadeira tal, que ela prefere aquela comida a essa. E na igreja? O que você sabe? O que eu sei? Claro, muitas coisas. Mas como Paulo fala a Filipenses, né? Não importa o grau que chegamos. O importante é prosseguir decididamente, cada dia, mais e mais e mais e mais. Tá? Não ocupe espaço não. Vamos pegar firme. Com vida de oração, com vida sacramental. Sem colocar a mão no Cristo chagado, não adianta. Uma fé só intelectualizada, gente, não motiva ninguém, tá? A pessoa vê que não tem vivência espiritual. A pessoa percebe que aquilo ali são só palavras bonitas, intelectualizadas, que é uma retórica, que é uma oratória, e que a vida espiritual, às vezes, é um lixo. Dá para perceber. Agora, quando a pessoa tem uma vida espiritual, bebe verdadeiramente do Cristo na Eucaristia, tem uma vida de sacramento, tem uma vida de piedade. O que é piedade? É o exercício daquilo que você acredita. Se você acredita, você quer visitar, você quer estar junto, quer estar próximo. A piedade, como fala lá na Filoteia, é a rainha de todas as virtudes. Todas as virtudes. Tem a piedade em seu centro. E aí tem o catecismo da Igreja Católica, né? Está lá no Denzinger, que seria um catecismo para teólogos, tá? Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às tradições apostólicas e ao sentimento unânime dos padres da Igreja, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive a Igreja. E aí tem os sacramentos. Vida sacramental. Sei que às vezes é árido, Sei que às vezes é difícil, também, mas não desiste. Redes sociais e evangelização. Cuidado, né? Para não achar que a rede social é a verdade da fé, né? Nós tivemos agora no final do ano não, agora na campanha da Fraternidade, milhares e centenas de milhares de vídeos, né? Como aquilo fosse a fé da igreja. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Um filho jamais expõe uma mãe ao ridículo. Jamais. Um filho tem vergonha dos defeitos da mãe e acolhe com amor os seus defeitos. Isso não quer dizer que não tem que ter denúncia. Isso não quer dizer que não tenha que ter indignação, mas com prudência, né? Olha como que Jesus tratou a samaritana. Olha como é que Jesus tratou a samaritana. Eu vou, de repente, contar uma novidade para vocês, que, de repente, claro que vocês sabem, né? Mas é para levar para o povo, né? De repente vai chocá-los, viu? Pessoal da Vozes, ó, Nilcinho, pessoal da cantina. O padre é uma pessoa, tá?
Vocês sabem disso. Mas de repente o povo não sabe. Os bispos, os bispos também. Os bispos também são pessoas. Eles não são anjos. Como você e eu. Você é um anjo. Você é uma pessoa. Não é uma novidade, às vezes? Pra gente não, né? Mas como é difícil isso na paróquia, né? Coitado do padre, às vezes, né? Dá pena, eu fico com pena. O padre tem que ser um superman. Tem que ser um super santo, né? Olhar para o outro com o olhar de quem ama, com o olhar de misericórdia. Isso não é ser bobo, não, tá? Isso também não é denunciar o erro, mas é amar. Amor sempre supera o mal. Pedro vai ao encontro de Jesus. Vida com propósito. Eita, vida com propósito. A vida dessa menina aí, né? Eita, vida com propósito, hein? Era uma vida que tinha tudo para dar errado. Porque ela era mimada, muito mimada, muito. Um mimo, chata, um grude. Tu lê a história de uma alma, nossa, se tu bobear, tu fica até com a mão melada. Um docinho de coco. Uma saúde fragilizada, era um cristal. Espirrava, mudava um tempo em Petrópolis e gripava. Agora, como é que o Papa Pio XI, em 1927, coloca essa garota padroeira das missões? Essa menina, uma jovem, nunca saiu do claustro do mosteiro dela. Nunca! O que é um claustro? É um quadrado aberto. É um pátio interno de uma casa. O claustro, para um monge, para um carmelita, é o céu. Como é que essa menina se tornou a padroeira das missões? Sem nunca ter saído do convento dela, sem nunca ter colocado o pé fora do muro. Porque missão, primeiro, é aqui. Uma igreja em saída não é uma igreja rueira. Repito, cuidado para não interpretar o que o Papa disse de uma maneira rasteira, de uma maneira pobre. Santa Teresinha nunca saiu para evangelizar, e no coração da igreja foi o amor. Olhar para essa menina é um pouco se emocionar, né? Eu fico emocionado quando eu olho para ela. Fico. Porque é impressionante como Deus chama os fracos para confundir os fortes. E aí você percebe verdadeiramente que a obra é de Deus, não é da Santa Teresinha. Por que essa menina é santa? Porque se configurou com Cristo. O último checklist, né? A última coisa que você vai colocar na sua listinha. E talvez a pior, né? Lucas 10. Isso aqui é de arrebentar. Um 12. Eu vos digo. Não. Lucas 10. Isso.
Um pouco depois, o Senhor designou 72 e os enviou à frente. Um pouco depois, o Senhor designou-se outros 72 e os enviou à frente, de 2 a 2, a todas as cidades e lugares onde pensava em ir. Então Jesus pensou em ir, mandou os discípulos. Jesus pensou em Magé? Pensou. Lógico, é Deus. Tá? Não é você. E disse: a messe é muita, os operários poucos. Pedi ao dono da messe que envie operários para a sua messe. Olha só, ide. Então ide, né? Vai se quiser? Não. Pode ir? Não. Ide, é imperativo. É uma ordem. Ide, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Olha isso. Ó, olha a ovelha. O lobo, né? Olha a ovelhinha. Ó. Que pastor, em sã consciência, enviaria as suas ovelhas em meio a lobos? Nenhum, né? A Bíblia é muito engraçada às vezes, né? A Bíblia nos traz parábolas, nos traz alegorias, como disse o padre hoje na missa, que faz a gente pensar um pouco, né? Por exemplo, parábola da moedinha perdida. A viúva lá perdeu uma moedinha de 50 centavos. Ficou triste porque perdeu a moedinha de 50 centavos. E chamou as amigas para procurar a moedinha de 50 centavos. Quando achou a moedinha de 50 centavos, ficou tão feliz que deu uma festa e gastou 50 reais para comemorar. É ilógico isso. Eu tenho 100 ovelhas, perco uma, deixo as 99 fora do redil e vou atrás do que se perdeu. Também não é uma parada legal. É um péssimo administrador. Ó. E agora essa: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Evangelho de domingo passado. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Agora, quem é aquele que envia um cordeiro, uma ovelha em meio a lobos? E essa ovelha e esse cordeiro morre derramando seu sangue todo até a última gota. Jesus. Deus envia seu único filho como ovelha em meio a lobos. Ser cristão e ser missionário e ter esse princípio de missionaridade é verdadeiramente se configurar com a vida do Senhor Jesus. Pô, eu vim aqui para ouvir sobre o leigo e o Bruno me pediu um monte de coisa. Não, eu não, gente. Eu sou o primeiro a ouvir. Se configure com a vida de Jesus. O que é isso? O que é se configurar com a vida de Jesus? Meio que amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia. A musiquinha lá antiga do... Ó, muito antiga. Como é que é o nome do padre? Padre Zezinho. Ó. Essa é a configuração. E aí, quando eu me configurar
verdadeiramente com Jesus, não vai ser a palestra X, a palestra Y, a missão tal, vai ser o Senhor. A gente tem vários exemplos dessa configuração com Jesus. Os santos mostrando que é verdadeiramente capaz de se configurar ao Cristo. Agora, a gente pensa, vou me configurar com Jesus, né? E eu vou fazer coisas extraordinárias. Não. Coisas do dia a dia. É um sorriso bem dado, é um bom dia bem dado. Coisas pequenas, gente. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, santa nas pequenas coisas. Não queira, eu vou fazer uma pregação e vai ter 300 milhões de pessoas, papapá. E eu e o Nilcinho, a gente está pensando assim, em quantos meses? Assim, uns 3 meses? Por aí, ó. A gente queria a quadra lotada até o mezanino? Queria. Mas Deus quis assim. O plano de Deus é esse. Não é o nosso plano. Não é a nossa vontade. E é nas pequenas coisas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. De repente fazer uma caridade para alguém que você não gosta tanto. É osso, né? De repente você convidar aquele parente que você não gosta tanto para na sua casa tomar café. De repente convidar aquele parente da sua esposa, do seu marido, da sua namorada que você não gosta tanto, para tomar um café. Mas isso é falsidade. Não, isso é cristianismo mesmo. Amar os inimigos. Amar quem não te aplaude, né? Que amar quem te aplaude é mole. Bruno, na igreja você é ótimo. Por que em casa você não é assim? Pequenas coisas. Pequeninos gestos de caridade, de gentileza. E assim estou falando para mim, eu sei onde me aperto o calo. E assim aos poucos, a gente vai se configurando com a vida do Senhor. Vamos ficar de pé um momento. E vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir que o Senhor possa verdadeiramente nos abençoar nessa tarde e que possamos ir para nossa casa ou permanecer para a missa renovados, cansados de corpo, sem dúvida nenhuma, todos estamos, passamos o dia inteiro aqui, mas que possamos estar com o coração transbordando desse amor de Deus, esse amor incondicional por cada um de nós, e que nós possamos aos poucos, devagar, paulatinamente, respeitando o processo de cada um e nos configurando aos poucos com Jesus, que nos chama e nos acolhe na igreja. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, estrela da evangelização, Ave Maria, Gostaram? Vale a pena trazer ele de volta aqui, mas já qualquer outra ocasião? Só na Copa agora, na próxima Copa. Bruno, é assim, a gente gostaria de